Olá a todos, eu me chamo Vinícius Scheffer, eu estou num quarto branco, atrás de mim uma porta branca com paredes brancas, tem um quadro branco com um desenho ao meio de um dragão e de um equipamento aqui de Fortaleza. Eu estou vestido com uma camisa de botões com estampas coloridas, passando do branco, o preto, o rosa e o verde. Eu tenho cabelo, sobrancelhas e barba preta, orelhas grandes, lábios grandes e eu falo com vocês através de um vídeo, de uma vídeo apresentação, na qual o layout é composto do lado esquerdo com a 31ª Encontro Nacional da ANPAP, Existências, o título Curadoria Educativa e Exposição no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, o meu nome completo José Vinícius de Melo Scheffer, a coautora Cristiane Soares e Silva, o Comitê de Educação e Artes Visuais CEAV e o ano de 2022. Mais abaixo está a logo atual da ANPAP, com fundo vermelho. Do lado direito a gente vai ter as 3 janelas, num fundo branco, na qual tem a minha que eu falo, do lado onde vai passar os slides, e abaixo onde a gente vai encontrar a interpretação em língua brasileira de sinais. Eu vou apresentar o trabalho, Curadoria Educativa e Exposição no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, que foi um processo de curadoria educativa a partir da exposição Um Desvio Nem Sempre é um Atalho, na qual a gente vê o slide aqui do lado com o título, que eu acabei de falar, num fundo branco, e uma linha que traça esse percurso, como a gente pensou dentro da exposição, ser um percurso de mediação. Então, o próximo slide a gente vê algumas palavras que fazem parte do texto, dos textos paredes e os textos curatoriais que a gente pensou na exposição. Foi uma exposição composta pelos educadores no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, onde a gente teve todo o processo de curadoria a partir das obras em acervo do museu, que a gente vai ter muitos artistas, e a gente teve essa possibilidade de pensar essa escolha dessas obras, essa seleção dessas obras. A gente pensou como esse coletivo, esse grupo de arte educadores e alguns profissionais do museu, como durante esse período de pandemia a gente poderia explorar esse acervo e como a gente poderia exibi-lo a partir do momento que as portas do museu fossem reabertas. Então a gente fez esse percurso com alguns artistas que principalmente dialogavam com artistas de outra exposição de maior conteúdo que estava em montagem, e isso foi um processo muito bacana porque a gente conseguiu construir junto com os arte educadores a partir daquelas questões que seriam mais próximas de cada um. Então a gente tem arte educadores que se apropriam mais das questões da música, alguns arte educadores que se apropriavam mais da questão das mídias, das redes sociais, de GIFs, de produção de vídeo. A gente tem outros que estão mais relacionados à questão da acessibilidade. Então a gente conseguiu unir vários conhecimentos, várias linguagens dentro desse processo da exposição Um Desvio. E aí a gente teve esse processo também organizado, principalmente pela coordenadora do setor educativo na época, e ela também pensou junto com a gente esse processo da expografia, de como a gente conseguiria organizar essas obras dentro da exposição, assim também como o gerente de acervo na época, que contribuiu também com essas obras, assim, apresentando essas obras para que a gente pudesse ter o acesso, fazer as pesquisas que fossem necessárias e construir essa linha curatorial e educativa, pensando principalmente no processo de mediação, da qual a gente começa a ter esse processo de mediação remota, por conta da pandemia, e passa para o processo presencial já com uma outra equipe de educadores. Esse é o processo também que a gente pensou
junto com o educador, que tinha um envolvimento maior com o designer. Então ele pensa na ilustração, né, desses textos, ele pensou como a gente poderia fazer essa mediação através do processo de imagem, através do processo da ilustração, e ele fez a ilustração da maioria, de todos os textos que a gente fez, a maioria não, de todos os textos. Eu vou me ater aqui ao trabalho que eu selecionei para essa exposição, que foi um trabalho de Júnior Pimenta. Então, a partir desse trabalho dele, a gente construiu esse texto, Parede, foi um texto que a gente poderia encontrar depois dentro da exposição. A gente criou um título para esses textos, a gente pensou também em músicas que se associassem a essa obra. Então a gente vai ter um conjunto de dispositivos, um conjunto de possibilidades de mediação junto com o trabalho que a gente escolheu desse artista que já estava com a sua obra servada servada no museu. E aí a disposição disso no museu se deu dessa maneira. A gente tem o texto Parede, né, que é o texto que dialoga diretamente com a obra, tem o QR Code para a leitura do texto, né, para as pessoas com baixa visão ou cegas poderem ouvir. E a gente tem também esse texto interpretado em Libras, que é uma outra forma também que nós encontramos de acessibilidade para a exposição. Mas não só pensando na acessibilidade, mas principalmente em formas de fruição que as pessoas poderiam ter com esse trabalho. Então, como eu já falei antes, a gente teve educador que compôs músicas específicas, né? Assim como a gente também fez uma curadoria de algumas músicas que os visitantes poderiam ouvir junto com esse trabalho. Nós tivemos propostas educativas também de oficinas, na qual os educadores iriam promover a partir da visita do público na exposição também, dialogando com o trabalho, por exemplo, do Júnior Pimenta ou os trabalhos que os outros educadores escolheram. Essas são algumas imagens que eu estou apresentando. A primeira imagem é do trabalho do Júnior Pimenta, que é essa sequência de imagens, onde a gente vê uma duna aqui de Fortaleza se movendo. A gente teve os vídeos em Libras também, para o acesso, para as pessoas poderem assistirem. O acesso que quem poderia ter, né, com o celular e a internet teria o QR Code, e a leitura também do texto Parede na própria exposição. A gente fez processos, ações de difusão antes da exposição ser aberta ao público. Teve uma abertura remota, então a gente fez algumas ações de lives, algumas conversas virtuais, alguns vídeos onde cada educador apresenta um pouco da obra, apresenta um pouco do trabalho, fala o porquê da escolha, né, por que escolheu aquele trabalho especificamente, o que aquele trabalho traz, não só como uma referência a essa exposição que estava acontecendo, que iria acontecer junto, né, no museu, mas assim como esse trabalho dialogava com a pessoa ou dialogava com alguma questão que ela queria trazer. E a gente teve todo esse percurso curatorial, né, dentro das escolhas das obras, tendo essa passagem entre a obra, os textos, dispositivos de mediações, onde o visitante poderia escolher ou passar por todos. Essa proposta a gente também trouxe para a escrita do artigo, então a gente tentou escrever de uma forma onde quem lesse o artigo apresentado para a ANPAP tivesse essa ideia, né, desse roteiro, digamos, que a pessoa pudesse ir olhar a obra, ler o texto, tentar procurar a música, e também ter essa ideia de como poderia ser uma ação, uma formação, uma mini oficina, por exemplo, que relacionasse com a obra, né? Porque a gente, além dos visitantes, a gente poderia, dentro do museu, propor oficinas e ações com grupos, ou levar essas oficinas e ações também para as escolas, para os professores
que são ações mais ligadas ao processo do setor educativo como um todo, né? As questões de acessibilidade também são muito presentes, porque a gente estava nesse lugar, né? Eu estava como prestador de serviço do museu, então a gente tinha essa ideia de ter um diálogo com todos os públicos, ofertar a questão de acessibilidade e como a gente também iria construir isso de uma maneira mais de mediação mesmo, né? Com o público, onde o público tivesse esse acesso. E aí a gente teve o resultado que se deu na abertura da exposição, que foi uma abertura que, como eu falei, ela começa no virtual e vai para o presencial, da qual passa para uma nova gestão, para novos educadores já tendo essa proposta que eu apresentei agora. E, por final, agradecer as pessoas que estão presentes, que estão assistindo, e principalmente aquelas que colaboraram e participaram. Então, todos esses nomes são os educadores, curadores que estiveram nessa exposição. E a gente também tem todos esses materiais disponibilizados nas redes sociais oficiais do museu, que permanecem lá. E a gente agradece também à instituição por ter disponibilizado essa oportunidade de pensar um processo curatorial educativo e uma exposição que fosse desenvolvida pelos educadores.